Uma verdadeira força-tarefa da segurança pública iniciou hoje a retirada do ônibus que despencou da Serra da Barriga em novembro do ano passado e acabou resultando na morte de 20 pessoas. O repórter Bruno Protásio, desde cedo, está acompanhando de perto e mostra pra gente como foi o início desse trabalho, que deve durar talvez até mais do que 48 horas. Vamos ver. A forte neblina no começo da manhã poderia atrapalhar a remoção do ônibus na Serra da Barriga. Por conta da vegetação, né? Existem animais lá embaixo, peçonhentos, né? Como o pessoal já relataram aqui, tem cobra, tem tudo aí, a gente não tem visibilidade nenhuma aí embaixo, entendeu? Aí assim, por conta da chuva não, é até melhor chovendo que ele vem deslizando, né? Junto com a água do jeito que está aí molhado, mas a neblina está atrapalhando. Algumas horas depois, o tempo melhorou e as equipes se mobilizaram no local onde o acidente aconteceu. A área foi isolada e, como é um trabalho complexo, a primeira etapa foi colocar o guincho até essa árvore de ré para a realização de uma poda. Depois disso, eles devem levar o cabo de aço até onde está o ônibus e içá-lo até esta região. Todo o trabalho, que depois vai ser levar o ônibus até o pátio da Polícia Civil em Rio Largo, deve durar 48 horas. Houve um grande apoio de vários órgãos. Aqui nós estamos na presença do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Científica, de forma que a gente consiga viabilizar a remoção desse veículo e a posterior análise de suas peças. Isso também é fundamental nesse processo, né? Com certeza. Um acidente de trânsito, de maneira geral, ele pode ter causas vindo de 3 locais. Do ambiente, da própria via, do ambiente que ele está inserido naquele local, do próprio condutor e das peças mecânicas desse veículo. Então a gente só consegue apontar a causa determinante desse acidente se a gente puder excluir as demais. Com o drone tentamos fazer o trajeto até o ônibus, mas a neblina cobria tudo. As equipes vão avaliar as condições da região para seguir com o trabalho. Quando o veículo for retirado, ele vai passar por uma perícia. Aguardar a retirada do ônibus para concluir e examinar exatamente tudo o que tem com relação a freio, a funcionamento do ônibus. Preciso que a gente chegue a uma conclusão, né? Se a gente não conseguir, dependendo do que se encontrar, a gente pode ficar com o trabalho inconcluso, né? A remoção é difícil e o Corpo de Bombeiros dá suporte para garantir a segurança no local. Os cuidados têm que ser redobrados, né? A gente está vendo que a questão do clima, a gente está com essa neblina muito pesada aqui, tensa, muita chuva. Então, na época dela, está o terreno todo encharcado, com bastante água. Então, toda a dificuldade vai estar nesse cenário, né? Então, a gente tem que redobrar toda a situação aí. O acidente aconteceu no dia 24 de novembro do ano passado. 20 pessoas morreram e 28 ficaram feridas. O inquérito da polícia foi concluído em março, mas sem a perícia não foi possível apontar as responsabilidades. 7 meses depois, a pergunta que fica é: será possível identificar as causas do acidente depois de tanto tempo? Mas nós esperamos ainda encontrar algum material de análise que a gente possa fundamentar nossas conclusões. Então, só a partir de que a gente consiga realmente remover esse veículo, a gente vai saber o que a gente tem em mãos para poder trabalhar. Muito bem, como disse o próprio perito, né? Nós estamos acompanhando desde o início, desde quando aconteceu, infelizmente, a tragédia, né? E o que é que os peritos precisam? Eles estavam indo para o local, que é um local perigoso, onde está o ônibus agora parado, está praticamente a quase 200 metros, né? Da parte de cima, de onde despencou, já que realmente a serra toda tem mais de 400, né? E ele está preso ali por pedras e por plantas. Mas ele pode, se por acaso mexendo muito nele, despencar mais outros 200. Então, o que é que acontece? Os peritos estavam se arriscando ao fazer, inclusive, os detalhes de perícia nesse ônibus, podendo causar um acidente para os próprios peritos. O ônibus podia despencar junto com eles e causar uma outra tragédia. Então, por conta disso, para não se colocar em riscos, foi preciso, então, que o ônibus seja içado. Quando a gente fala içar é pegar o ônibus, levantar, sem arrastar e colocar no local. Pelo que eu estou vendo aí, é um guincho comum que vai puxar, então, com um cabo de aço, vai vir o ônibus puxando por cima de tudo que está aí, que é pedra, tal. Quer dizer, até lá ele vai se desmontando. Essa é a eu não quero ser pessimista, mas eu vou dizer uma coisa: depois de tanto trabalho, de tanta cobrança, por que não se conseguiu um guincho realmente necessário para que pudesse fazer esse içamento? Içar não é puxar, é uma coisa. Içar é o quê? O ônibus está parado aqui, eu prendo ele aqui, isso. Isso significa o quê? Que eu estou fora de qualquer outro atrito. Levanto ele e coloco no local onde deve ser. Aí escolheram exatamente uma época agora onde começa
o nosso inverno. Chuva, né, porque o local é de serra, consequentemente está mais alto do que o nível do mar, consequentemente é muito mais frio, a mata fechada, tudo isso acaba dando mais a dificuldade com neblina da visibilidade. Eu vou torcer, porque esse passou 7 meses, esse ônibus ficou aí, sem nenhuma restrição, várias pessoas, nós recebemos muitas informações de pessoas que tiveram acesso a esse ônibus, que mexeram, que levaram peças, que roubaram coisas, que enfim, tudo mais. Isso é uma. Segundo, o tempo, né, que esse ônibus ficou aí pode prejudicar, inclusive. Tudo isso vai prejudicando cada vez mais para que os peritos, que são competentíssimos, consigam descobrir o que realmente causou essa tragédia. Uma pena, né? Uma pena. Que isso fique a lição para que nós, o Brasil de uma forma geral, mas Alagoas também aprenda que alguns momentos que acontecer, que nós tenhamos onde buscar ajuda, independente de dinheiro ou não, que quando se quer e quando se precisa, vai que consegue arranjar, para trazer, inclusive, equipamentos de ponta para que a gente consiga entender realmente o que aconteceu. 20 pessoas morreram, outras 20 e tantas ficaram com sequelas, inclusive feridas. Então é preciso que algo seja feito, porque pelo que eu vi aí, vão puxar o ônibus por cima de tudo, né? Pela vegetação, por pedra, por tudo. Quando chegar lá em cima é capaz de ficar somente o eixo. Mais trabalho, mais dificuldades, atrapalhando, inclusive, a detecção do que causou essa tragédia. Vamos aguardar.